Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos continuar falando sobre crônicas e vamos trabalhar o nosso projeto da semana. No projeto da semana, então, a gente vai trabalhar o tema aprendendo. Como é que a gente vai começar a trabalhar esse projeto, então? A gente vai iniciar, com essa folhinha aqui, que fala sobre registrando o que eu aprendi com as emoções. A gente vem trabalhando no decorrer do ano inteiro o projeto das emoções. E essa semana vocês vão descrever como vocês aprenderam a lidar com essas emoções. Então aqui nós temos todos os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta. E nessa folhinha que a gente tem aqui, ele diz assim: atividades que eu fiz. Vocês vão finalizar uma atividade que vocês fizeram durante o dia. E depois, como que vocês se sentiram? Se ficaram felizes, com medo, ansioso, com raiva, né? E por que vocês tiveram esse sentimento? E o que vocês fizeram para lidar com esse sentimento também? Aí vocês vão registrar aqui o que vocês fizeram. Então, vocês vão fazer isso durante essa semana toda, trabalhando com o tema aprendendo, principalmente com as emoções, tá? Além disso, nós vamos trabalhar ainda crônicas no nosso livro grande, tá? Vamos utilizar o nosso livro, então, lá na página 47. E vocês vão escolher uma crônica para vocês lerem. Depois disso, tá? Ele pede para que vocês façam uma apresentação. Não será necessário, vocês vão apenas ler, né, a crônica, uma crônica que vocês gostaram, pesquisar uma que seja do interesse de vocês para treinar a leitura. Depois a gente vai fazer a leitura de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, né, que fala sobre a peça infantil, né? Então aqui uma professora, ela pega uma peça teatral para dirigir com algumas crianças e ela relata o que acontece durante esse ensaio da peça teatral. Após a leitura de vocês vão ter que interpretar o texto e responder as questões propostas. Dizendo qual que é a finalidade do texto, será que era diversão? Será que era sobre sentimentos? O que era? Será que ela queria ensinar a gente a fazer alguma coisa? Então vocês vão observar qual é a intenção desse texto. Depois vocês vão responder as questões propostas voltadas para a crônica. Além disso, nós vamos trabalhar os números ordinais. O que são números ordinais? Eles indicam a posição das pessoas, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar no masculino e primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta no feminino, né? Então, eles indicam uma posição. Quando a gente usa a posição, os números ordinais de ordem, para descrever alguma coisa na língua portuguesa, a gente deve escrever com palavras. Eu não posso usar o número 1 com a bolinha do ladinho, eu não posso usar o número 2 com a bolinha do ladinho, indicando primeiro, segundo. Isso a gente faz lá em matemática. Na língua portuguesa, a gente registra a escrita, assim como quando nós escrevemos um texto e a gente indica quantidades de língua portuguesa, a gente deve escrever com palavras e não com números. Por exemplo, se eu digo assim: eu cheguei em primeiro lugar numa competição da escola, eu estou restando uma frase. Esse primeiro, ele não pode ser com números, ele tem que ser com a escrita, primeiro, ok? Então é isso que a gente utiliza nos números ordinais. Então aqui ele diz assim, né? Os números ordinais indicam a ordem, a posição ou lugar ocupado em uma série, né? Em uma classificação. Está na primeira carteira, está no segundo lugar da fila, né? Está em quarto lugar da competição, tá? Então, ele indica posições, ordem, lugar, ok? Então, vocês devem responder as questões propostas aqui, né? De acordo com os números ordinais. Então, aqui ele fala o seguinte: que aparecem alguns personagens ali na história da crônica, e ele vai citando qual que é o primeiro personagem, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Para vocês descobrirem, é necessário que vocês leiam, né, o texto, ok? Não é a prof que vai ler, não é o pai, não é a mãe, não é quem está ajudando vocês. É vocês que devem realizar a leitura desse texto, ok? E aí vocês vão indicar qual é a ordem que aparece os personagens lá no texto. Quem que é o primeiro lugar, quem que aparece em segundo, quem que aparece em terceiro, tá? Depois aqui nós temos, né, uma colocação das Olimpíadas, onde vocês devem ler também e indicar cada criança com as suas características e dizer qual que é o primeiro e colocar o nome dele, qual que é o segundo e colocar o nome dele. O primeiro ele cita o nono, olha só.
O nono colocado foi o Alexandre. Ele gosta de bancar o detetive. Então, a gente já sabe que o Alexandre é esse aqui, né? Por quê? Porque ele gosta de bancar o detetive, ele está vestido de detetive. Então, vocês vão colocar o nome dele, Alexandre, e escrever nono, ok? Já na página 54, que é onde a gente finaliza, vocês devem recortar aqui os personagens e colocar eles na ordem adequada, né? Como ele está dizendo aqui, a fadinha, terceiro andar, anão, primeiro andar. Então, a gente começa de baixo para cima, lembra? Quem mora em apartamento sabe disso, né? Começamos de baixo, do primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo andar, ok? Finalizamos a nossa aulinha por hoje, então, beijos pessoal, até a próxima aula. Tchau!